Agora aqui no Comunicação Católica vamos conversar sobre um problema capilar que amedronta muita gente, a caspa ou a seborreia. E quem participa é o Dr. Luciano Barsante, médico e tricologista. Muito obrigada pela presença. É um prazer, Priscila. Dr. Luciano, a caspa e a seborreia, isso é a mesma coisa? Praticamente são a mesma coisa, porque o mecanismo de formação da caspa, ela vem da seborreia. E o que é a seborreia? É o excesso de produção de sebo ou óleo que advém da glândula sebácea. Então vamos imaginar o seguinte, é um mecanismo muito simples, embora a estrutura seja complexa, o que acontece é o seguinte: por baixo do couro cabeludo, na estrutura interna do couro cabeludo, nós temos um folículo capilar e uma glândula contígua junto ao folículo capilar, quer dizer, a estrutura de formação do cabelo. Então, juntamente nós temos uma glândula, e essa glândula chama-se glândula sebácea, ou seja, uma glândula que produz sebo ou óleo. A chamada oleosidade. Isso todos nós temos, homens e mulheres. Acontece que algumas pessoas, por uma característica individual genética, apresentam uma produção maior de óleo ou de sebo. Isso constitui a seborreia. A seborreia, que seria o excesso de óleo, contaminando ou adicionando camadas subsequentes no couro cabeludo, leva à descamação. Isso é a caspa. Nossa, entendeu? Que coisa. E tem cura? Então, eu diria, porque se nós conversamos que isso é uma característica, em tese não é uma doença. Então, não há cura por uma coisa que não é doença. Tem como amenizar. Isso, um controle. Porque aí vale a pena falar das causas que levam ao excesso de produção de gordura. Então você tem o fator genético, matricial, que é uma característica do indivíduo. Agora, quais são os amigos da caspa e da seborreia? E os inimigos, né? Os inimigos do portador da caspa. Então vamos lá. Estresse, angústia, ansiedade, cansaço, depressão, tristeza, excesso de ingestão de açúcar e gorduras trans ou polissaturadas, como por exemplo os alimentos de fast food, frituras em geral, e banho quente, principalmente nos tempos de inverno. Puxa vida. Então isso tudo aumenta o excesso de produção de óleo. A baixa exposição ao sol, que coincide com os meses de inverno, também favorece o aparecimento da seborreia ou da caspa. E um dado importante, cerca de 96%, quase 100%, dos pacientes que procuram o Instituto do Cabelo com queixa de queda capilar, têm uma relação com caspa e seborreia adjuvantes. Além da alta produção da glândula sebácea, o fato de ficar vestígios, restos mesmo de shampoo na cabeça, eu acredito que isso também pode deixar aquela casquinha. Aí a pessoa fica, será que é caspa, será que é sujeira, né? Shampoo seco. E aí já vai uma dica, procurar usar shampoos sem sal, shampoos que não levem corantes, que não contenham corantes artificiais, e evitar a grande quantidade de uso de shampoo, porque o shampoo pode deixar resíduos no couro cabeludo. E aí nós temos um outro processo de inflamação. Nós falávamos em dermatite seborreica, que é a inflamação do couro cabeludo pelo excesso de seborreia. E nós temos a dermatite química, que se encaixa exatamente nisso que você disse. Quando o couro cabeludo entra em contato com os resíduos tóxicos, seja do shampoo, seja do condicionador, seja da tinta, quando a mulher vai fazer a sua tintura, e o homem também, porque as técnicas hoje estão muito avançadas, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, pode tingir cabelo? Pode, desde que sejam seguidas as regras do fabricante e que o técnico, o colorista, seja treinado para isso. Ok. Agora, doutor Luciano, vamos falar um pouquinho dos mitos. Eu já ouvi muitas vezes, eu tenho certeza que quem está nos assistindo também deve ter ouvido falar que a caspa é um fungo na cabeça, ou então que caspa pega.
Isso. A caspa não pega. Então esse é um mito que já pode ser derrubado. Ok. E o que acontece é que justamente por esse excesso de gordura, pelo calor do couro cabeludo, pode haver uma contaminação secundária por fungos. Tá, por isso que é fundamental, quando o paciente procura um médico especializado em couro cabeludo e nos fios de cabelo, ele faça um exame que chama-se cultura de couro cabeludo. Então, o que é isso? Com um cotonete, no laboratório normal, é colhido uma escama dessa descamação e é examinada essa escama para ver se há fungo. Tá. Porque se houver fungo, o fungo precisa ser tratado. E quando há fungo ou bactérias que podem ser detectadas nesse exame, ambos têm que ser tratados. Certo. E isso sim pode ser contagioso. Ok. Eu acredito que a pessoa que tem caspa, seborreia, se sente muito incomodada. E a indústria farmacêutica, claro, se aproveita disso. É muito comum assistirmos, né, na televisão diversos comerciais sobre produtos que acabam com as caspas. Isso é verdade? Olha, infelizmente não é verdade. Agora, existem meios mercadológicos que a indústria utiliza, e por isso aí vai um alerta para o internauta que está aqui nos acompanhando. Sempre que for comprar um produto, não se deixe levar exclusivamente pelo marketing ou pela propaganda do produto. Leia o rótulo. Então eu vou te dar um exemplo, não vou citar o nome do produto por uma questão ética, mas ali existem shampoos que dizem assim, elimina a caspa visível em 24 horas. Então, quando você vai ver, e tem um asterisco. Certo. Então, bem pequenininho, com uma letrinha que você tem que ver com uma lupa bem... E quando você vai ler, e eu leio todos os produtos, nos detalhes do rótulo, diz assim, a caspa visível. Então, ou seja, o que significa caspa? Lavou o cabelo e saiu o que tá, né? Se você lavar com água, você não vê mais a caspa, então não precisa do shampoo, entendeu? Olha só. Então, a caspa visível não é eliminar a caspa. Certo. Então, cuidado com os termos anti-queda, viu? Com anti-caspa. Então, a única coisa que eu conheço anti-queda é paraquedas, quando o indivíduo se joga do avião e abre-se o paraquedas. Isso. Porque não existe shampoo anti-queda. Você pode ter preventivos da queda para determinados casos específicos que são orientados pelo médico. Então aqui vai uma dica importantíssima dentro dessa nossa conversa. Evite a automedicação. Essa é a conclusão. Evite o conselho do balconista da farmácia, não do farmacêutico, é claro, mas do balconista da farmácia que quer exercer uma medicina que chama-se empurroterapia. Gostei do termo. Agora, para finalizarmos, outra dúvida, babosa. Sim, a babosa, ela é excelente, ela é útil como anti-inflamatório, como vasodilatador, como anti-pruriginoso, anticoceira, desde que ela não seja usada em natura. Tipo, cortar a planta lá da mãe, a mãe tem um jardim, coitada. Então vai lá... Corta a folha, pega aquela gosminha, a planta, né? isso, corta no meio e sai aquela gosmenta, é um pleonasmo, mas é uma gosmenta que escorre assim pelos dedos. Então aquilo jamais deve ser usado, porque aquilo tampa os poros, é prejudicial e pode levar a uma dermatite química. Então a babosa em extrato, que é o aloe vera, pode ser usado sim, em componentes de shampoos, tônicos e outros. Mas agora, a planta in natura não. Crua, pura, in natura, jamais. Tá certo, doutor Luciano Bassante, médico e tricologista. Muito obrigada pela presença. E você continue conectado e aproveite para assistir outras reportagens aqui do Comunicação Católica. Até a próxima.